Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para fazer um pequeno devocional com os irmãos, baseado no texto da irmã Ruth Garcia, que chama-se Fé, confiar no que não se vê. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, tá bom? A irmã Ruth Garcia escreveu o texto e não fui eu. Ela se baseou na porção bíblica de Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 3. E eu vou ler a porção bíblica, vou ler o texto da irmã Ruth Garcia e vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe nesse nosso devocional. Senhor Jesus, que nós possamos ter fé, que nós possamos acreditar nas tuas promessas, naquilo que nós não vemos, mas que podemos ter certeza que está sendo preparado por ti. Perdoa-nos, Senhor, pela falta de fé e acrescenta-nos mais e mais fé. É o que te pedimos, em teu nome. Amém. Meus irmãos, então vamos lá? Hebreus 11, de 1 a 3. Hoje eu estou com a versão do João Ferreira de Almeida, a revista e corrigida, tá bom? E diz assim, ó, versículo 11, ou capítulo 11, versículos de 1 a 3 de Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Bem, irmãos, então, o versículo que ela escolheu aqui para ser o versículo-chave é o versículo 1, que diz assim, na tradução da irmã Ruth, que é a nova tradução internacional, nova versão internacional. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O autor de Hebreus, que não está definido quem seja, uns dizem que é outro, dizem que é outro, mas então, este autor, ele define exatamente o que é fé. Ele não deixa dúvida do que seria a fé. E destaca que o quê? Que a fé pode ser encontrada na perseverança que a gente vê naqueles homens e mulheres, os santos do Antigo Testamento. Homens que exerceram fé nas promessas do Senhor. Então eles não viram Jesus, não viram o Santo de Deus, não sabiam quando ele viria, mas eles creram. Eles creram. Então isso é fé. Não tinham a mínima ideia como seria, quem seria, quando viria, mas eles creram. Então a fé demonstra aos olhos da mente a realidade das coisas que não podem ser compreendidas por esses olhos nossos, né? Então a fé, ela é capaz de nos mostrar uma realidade não tangível, uma coisa que a gente não pode pegar. Mas quando a gente tem fé, a gente tem certeza. Então a gente precisa experimentar a fé todo dia, né? Em cada coisa que nós vivemos, em cada coisa que nós fazemos, nós temos que exercitar a nossa fé. Por quê? Porque a gente tem que estar fundamentado no que, ó? Na Bíblia, a palavra de Deus. É aqui que a gente tem que fundamentar a nossa experiência, a experiência da salvação. É através da fé. E sem fé a gente sabe, né? Não é possível agradar a Deus se a gente não tiver fé. Então, independente do que possa ter acontecido nesses 2 anos, ou esteja acontecendo agora, né? Porque a pandemia, ela trouxe muitos lutos, muitas infelicidades, muita doença, muitas perdas de toda a ordem, uma perda social, perda de companhia, perda financeira, enfim, foram muitas coisas perdidas. Mas a gente, através da fé, a gente chegou aqui onde a gente está, né?
obviamente que sempre a vontade de Deus é sobre tudo e sobre todos, né? O Eterno é quem decide todas as coisas. Mas nós estamos aqui pela fé. Então, os nossos olhos têm que estar sempre fixos em Jesus Cristo. Porque quem é Jesus Cristo? Além de Deus. Ele é o autor e é o consumador da nossa fé. Ele é que colocou a fé no nosso coração e ele que na cruz, ele consumou tudo aquilo que havia sido prometido lá no Velho Testamento, né? Quando ele falou está consumado, é assim, tudo que tinha que ter sido feito, ele fez, né? Tudo que os profetas, todas as pessoas mencionaram no Velho Testamento, Jesus concluiu. Em João 4, 49 e 54, a gente tem um exemplo de fé. Eu vou ler para os irmãos. Disse-lhe o Senhor, disse-lhe o réu, Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro seus servos e anunciaram, dizendo, o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. Disseram-lhe, ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesmo em que Jesus lhe disse, o teu filho vive, e creu ele, e toda a sua casa. Jesus fez esse segundo milagre quando ia de Judeia para a Galileia. Então, este é um exemplo de fé, né? Quando Jesus cura o filho do oficial do rei, que nessa antiga tradução tá escrito régulo, né? Então era um oficial do rei. Por quê? Porque o homem confiou na palavra de Jesus e foi embora, né? Ele não teve dúvida nenhuma. Jesus disse que ele ia estar curado e ele creu. Então, quando ele chegou na casa dele, quem ele encontrou curado? O filho. Mas ele tinha certeza disso, né? Porque quando ele falou com Jesus, quando ele fez o pedido, e Jesus prometeu que ia ficar tudo bem, ele acreditou. Mas acontece que, às vezes, o milagre não é do jeito que a gente quer, né? Muitas vezes a gente tem tanta fé, né? Que as coisas vão ser do jeito que a gente quer, mas a coisa não acontece. Então, a gente não pode esquecer que todas as coisas estão sobre a égide de Deus, né? Nosso dever era orar, confiar e crer. Como o Senhor vai responder sim, não, talvez, a gente nunca vai saber. Mas nós temos que crer. Então, não importa o que a gente vai encontrar quando chegar em casa. Não faz mal. O importante é que a gente creia. E mesmo que a nossa fé não seja do tamanho de um semente de mostarda, né? Que a semente de mostarda é a menor das sementes e é a que faz uma árvore enorme, frondosa, a maior das árvores. A gente tem que continuar exercitando a nossa fé nas promessas de Deus. Eu acho, irmãos, que é um grande mistério, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, não, se você acreditar de verdade, isso vai acontecer. Eu não sei, sabe, como essas coisas se dão. Não sei mesmo. Né? A gente tem vários exemplos de pessoas que tiveram fé, né? Pessoas assim, que são da mídia, por exemplo. A cantora Estela, ela teve fé que o filho dela ia ser curado. Ou a Ludmilla Ferber, a cantora, né? Que fez tantas declarações de fé dizendo que tinha certeza que estava curado. E não aconteceu, né? O filho da Estela morreu, a Ludmilla Ferber morreu, enfim. Mas a gente tem que ter fé. A gente tem que acreditar, porque é isso que a palavra nos diz. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Como elas vão acontecer, eu creio que o Senhor pode mover as coisas para atender os nossos pedidos. Eu creio que sim. E quando isso não acontece, eu creio que assim, ele tem
um direcionamento maior, um propósito maior. Mas o nosso dever, na minha opinião, é sempre ter fé. Então é isso que eu faço. Tudo que eu peço ao Senhor, eu continuo crendo que isso vai acontecer. Espero que você também possa ter essa mesma certeza no seu coração. Nem sempre a gente recebe sim, né? É como os nossos filhos, né? Os nossos filhos, eles pedem as coisas e confiam que nós vamos dar. Só que às vezes a gente não dá aquilo para o nosso filho porque ele não está preparado para receber. Ou não dá aquilo para o nosso filho porque ele pensa que é uma coisa boa e a gente sabe que não é. Então nós que temos outro olhar, que já sabemos mais da vida, muitas vezes não atendemos os nossos filhos, mesmo que eles creiam que nós vamos fazer aquilo que eles nos pedem. Eu creio que Deus age assim conosco também. Bom, meus irmãos, o nosso manancial termina assim, ó. Pela fé, sabemos que Cristo habita em nós. Amém? Bom, eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. E quero lembrar os irmãos também, agora em 2022, nosso objetivo, nosso desafio é o quê? É crer que os que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas. E lógico, vão sempre poder confiar naquilo que eles não veem. Amém? Eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.